E a gente vai falar sobre inglês e carreira com a Luísa Diniz. Ei, Luísa, seja muito bem-vinda. Oi, Renata, obrigada, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Luísa, antes da gente começar, é a nossa primeira live juntos. Eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade. Falar inglês na carreira ou inglês na vida é um tema extremamente interessante, ainda causa muita dúvida para muita gente. Então, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse sobre você, que você vai se apresentar melhor do que eu falar de você. Pode deixar. Oi, boa noite para todo mundo, obrigada pela presença de todos. Então, meu nome é Luísa, né, Diniz. Eu tenho uma escola de idiomas, ela é uma escola itinerante, não tem lugar fixo. E eu sou formada em letras e tenho mestrado por uma faculdade americana em ensino de línguas, língua estrangeira e língua como segunda língua ou língua estrangeira. E já dei aula há muitos anos em faculdade, várias faculdades, cursos de idiomas, até eu formar meu próprio curso. Então, fala um pouco desse curso para a gente entender, porque o que eu falei para o pessoal aí na divulgação da live é que você tem uma forma diferente, uma metodologia diferente para poder ensinar o inglês. Né? Então, como que é essa forma de trabalho? Eu falo que é o inglês, chamo de inglês fora da caixa, né? Eu tento, o que eu tento fazer? Primeiro, eu tento levar o dia a dia para dentro do inglês, o inglês para dentro do dia a dia, né? Tem que ser uma coisa só. E é um inglês muito, muito prático. Então, para você falar inglês, você tem que se transformar num ser social. O que é um ser social? Você ser capaz de comunicar em várias situações. Então, a maioria das pessoas quer aprender inglês para viajar, ou para emprego, para uma promoção, ou para uma melhor oportunidade de emprego, por exemplo. Então, agora na pandemia, a gente está fazendo aula só online. O foco está na comunicação, eu não falo em gramática, eu ensino você a usar a gramática falando. Tá? E antes da pandemia, tinha uns diferenciais que eram muito interessantes. Então a gente faz aula no happy hour, ou dentro da empresa, ou piquenique na Praça Liberdade, fazendo caminhadas, fazendo compras, na piscina, tomando um vinho, espumante. E aí vai, a imaginação vai do jeito que a pessoa quer. Ou da maneira tradicional que eu falo, assim, dentro do escritório ou na casa da pessoa também. Mas o foco está na E comunicação. na comunicação. Isso. E o que você acha que é o maior dificultador para as pessoas aprenderem o inglês, falarem o inglês, ter esse bloqueio? Eu acho que o maior empecilho é a própria pessoa. Porque se você quer falar inglês, você pode tudo, entende? A partir do momento que você toma uma decisão, o mais importante é você tomar uma decisão. Eu falo que é igual uma decisão, vou fazer academia, né? Não vale pagar academia por um ano e ir 3 vezes ao ano. Então, é tomar uma decisão, é querer de coração, é ter uma necessidade e você querer fazer. Pronto, já é meio caminho andado. Agora, algumas dificuldades, você perguntou sobre as dificuldades, né, Renata? Quais Você faz dificuldades? dificuldade que as pessoas, que você percebe que as pessoas têm para poder falar o inglês? Porque seu É, inglês não é muita, só para a carreira, né? Ele é para a vida também. Para as viagens, você é, sempre fala disso. viagens, depois a gente pode falar um pouco disso. Então, o primeiro dificultador é a própria pessoa. Ela tem que decidir a fazer, né? E toda decisão tem um preço. Então, se você quer fazer, você tem que pagar o preço de ter um pouco de dedicação naquilo. Outra coisa que eu acho que às vezes atrapalha, nem é tanto a pessoa, é o método que a pessoa escolhe. Às vezes a pessoa escolhe um método por preço, né? Um preço mais barato. Ou às vezes a pessoa escolhe um método por referência, uma escola por referência, mas tem o problema de, assim, você deve pensar em algumas coisas antes de escolher um método, né? Aí daria uma outra live. Às vezes aquele método não é tão eficiente, ou aquela pessoa não é tão eficiente para te ensinar um idioma. Então, acho que tem vários fatores aí, Renata. Eu poderia enumerar outros depois, se você quiser. Você pode só dar um exemplo para a gente da diferença de método para o ensino da língua? Porque eu, por exemplo, não tenho tanto conhecimento. Talvez outras pessoas também tenham dificuldade. Então, eu falaria o seguinte: um método que vai focar a gramática. Então, vamos supor que sua necessidade é comunicar-se, falar. Porque, às vezes, você tem que aprender
realmente muita gramática de acordo com o teste que você vai fazer. O seu objetivo é se comunicar. Então, você pode prestar atenção, ou fazer uma aula experimental, pede fazer uma aula experimental na escola, acho que a maioria vai deixar. Esse método vai focar em gramática? Como assim? A gramática vai liderar aquela aula? A professora vai entrar, vai passar a gramática no quadro, vai explicar regras, vai dar exercício de regras, você vai ficar na aula fazendo isso. E depois tem algumas perguntas ou um pouco de conversação. Então, foge desse método, porque já está mais do que, assim, falado, né? É uma certeza muito grande que aprender gramática não leva à fluência. É lógico que a gramática é importante para polir até sua fala, polir a escrita, mas não direcionar uma aula pela gramática. Deu para entender um pouquinho, Renata, aí a diferença? Deu para entender. A forma Então, que você ensina é mais voltada para a comunicação, então. para comunicação. E você aprende a gramática a reboque, vamos dizer assim. Então, vamos pensar numa criança. Ela aprende a falar. Ela aprende a falar de tanta pessoa ir conversando com ela, o pai, ou a mãe, os irmãos, ela vai aprendendo. Você nunca chega para a criança e fala assim, olha, isso aqui é o verb to be. Ou você está usando o passado, o present perfect. Não, ela vai aprendendo através dos exemplos, através de situações. Posso te dar um exemplo assim, para um beginner, né? Alguém pergunta assim, mas é possível só falar inglês? Eu não sei nada? É. Aí você deixa comigo. A minha especialidade é essa. Então, em vez de chegar e passar o verb to be para você, eu vou te ensinar a se apresentar. My name is Luisa, I'm from Belo Horizonte, e assim por diante. I am a teacher. Eu estou usando o verb to be, mas não preciso falar que é o verb to be. Entende? Então, É como se fosse a através. pessoa aprendendo a língua quando é criança. Ela vai aprendendo e ninguém vai contando para ela qual verbo é, ela vai aprendendo naturalmente. É como se fosse dessa forma. Isso. Agora, não quer dizer que casa eu passo algum exercício de gramática para você fazer, mas é fora da aula. Entendeu? Entendi. Então, a metodologia, a escolha da metodologia é muito importante. Você vai saber assistindo uma aula experimental. Então, a minha dica é a seguinte, qualquer escola que você entrar, peça uma aula experimental. Né? E com Outra, você também é possível fazer? é possível fazer sim, é só mandar uma mensagem. Né? Outra coisa muito importante, Renata, é usar tradução. Então, corre de lugares que usa tradução. Porque são duas línguas muito diferentes. Então, se você começa a traduzir, e a gramática é diferente de uma língua para outra, né? Então, se você tenta colocar uma língua dentro da outra, não vai dar certo. Então, imagine você assistindo filme e você começa a traduzir, você tem aquele hábito, você vai traduzindo. A fala já está lá na 10ª frase, você está tentando traduzir a primeira. Então, não tem como encaixar uma língua na outra. O mais importante é você pensar em inglês. Mesmo que no início tenha uma certa dificuldade, mas depois vai. Porque se você começar com esse hábito de traduzir, é a mesma coisa começar a dirigir com a mão assim, com o hábito errado. Para corrigir, é muito mais difícil do que você começar de uma maneira mais correta. A gente recebeu uma pergunta, quanto tempo que eu gasto para saber me comunicar em inglês? Adoro essa pergunta, porque eu nunca sei responder. Essa pergunta. Olha, são tantas variáveis, porque vai depender mais do aluno, da pessoa que está aprendendo, do que o professor, a sua dedicação, né? Mas eu posso dar um exemplo aqui de alguns casos de sucesso que eu tenho. Uma pessoa que chegou até a mim não sabia nada, é um real beginner mesmo. Em 1 ano e meio eu consegui tirá-la do... Nunca tem um zero, né? Daquele início, vamos colocar do zero, que não existe, para o intermediário. Para o início, para meio intermediário. Mas esse aluno, ele assim, ele fazia tudo que eu pedia. Entendeu? Eu vou até fazer uma live aqui com ele depois. Então depende da sua dedicação. E ele fez uma aula por semana só. Então depende do que você Eu vai ia te fazer. perguntar qual que era a frequência. Olha, uma frequência boa, 2 vezes a semana, é o que a maioria das escolas faz, 2 vezes a semana, 1 hora. Mas assim, eu já tive aluno que fez intensivo, aula 4 vezes na semana. Aí depende do seu propósito e em quanto tempo você precisa falar inglês. Tem gente que fala assim, eu tenho que ser fluente em 1 ano.
né? Às vezes para trabalho, para promoção. Aí ele vai ter que intensificar às vezes. Mas 2 vezes a semana está ótimo. A gente às vezes vê, né, como a UF trabalha muito com processo seletivo e desenvolvimento de carreira, a gente vê alguns empresários que recebem oportunidades de trabalho no exterior, não falam a língua, às vezes é o único pré-requisito que ele não preenche. De uma maneira bem generalista, porque você já falou que é de caso a caso, qual que é uma média de tempo uma pessoa ficar pelo menos fluente para sobreviver lá fora, digamos assim? São duas coisas diferentes. Você ser fluente ou você ter um inglês suficiente para você saber passar pelas situações do dia a dia, né? Então, vamos colocar na minha metodologia, porque ela é muito rápida. Não, em 1 ano você já sabe, um ano, menos de 1 ano. Se for para você, tipo, viajar e saber se virar, menos de 1 ano, né? Às vezes com 6 meses já dá para você fazer isso. Agora, qual que é a diferença de um básico para o intermediário? O básico, a pessoa consegue responder perguntas. Perguntas e resposta. Para você passar para o nível intermediário, aí já é um pouco mais abstrato. Você vai dar opinião. O que você acha disso? Né? Me fala sobre a economia, sobre o coronavírus. Então, você precisa de uma estrutura maior para você chegar no intermediário. Então, eu posso falar assim, com 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da pessoa, você já consegue chegar no meio do intermediário. Com o Eu meu acho muito método. interessante, porque a gente recebe muito currículo de candidato em que eles colocam o nível do inglês. Então, uma primeira diferenciação que você fez é, se eu sei simplesmente responder perguntas sem um nível um pouquinho mais avançado de argumentação, o meu nível de inglês ele é básico, certo? Olha, tem o início do básico, o meio do básico, igual início de intermediário, meio de intermediário. Isso depende de escola para escola. É Mas mais eu acho. complexo. Mas se você consegue responder, só responder e perguntar, você tem, às vezes não é um beginner, um real beginner. Você está no iniciante, mas um nível mais avançado do iniciante. Tá? Tem iniciante que divide em 4 partes, 4 semestres, depende da escola. Né? Agora, se você é capaz de argumentar, igual você falou, você já pode se considerar no nível intermediário. E o que seria o nível avançado? O nível avançado, aí você vai ter mais fluência, você vai ter um vocabulário maior, né? Um vocabulário mais rico, vamos dizer assim, uma melhor capacidade de argumentação. O que vai mudando é o número é o vocabulário mesmo. Né? Porque se você já sabe argumentar no nível intermediário, você já tem estruturas da língua suficientes para você fazer isso. Então, para você passar para o nível tipo, avançado, vai ser mesmo a riqueza de vocabulário que você vai usar, aí você já vai usar mais phrasal verbs, expressões idiomáticas, aí só vai aprimorando, né? Entendido. Por aí. Tem uma outra pergunta aqui. Já tentei aprender inglês muitas vezes, mas eu não consigo. O que eu faço? Aí a gente teria que conversar com essa pessoa. Já tentei. Será que tentou mesmo? Como que foi essa tentativa de falar inglês? Eu fui, fiquei 1 mês numa escola, 2 meses, saí, passei para outra, fiquei 6 meses. É aquilo que a gente chama eu falo o pipocar no inglês, né? Ele vai sempre entrando e saindo, ele é um eterno iniciante. Então, você já tentou. Que tipo de escola que você tentou? Que tipo de metodologia? Porque às vezes eu não me identifico muito com uma metodologia, mas me identifico com outra. Porque não existe isso, eu não consigo, né? Ontem a gente fez uma live com o Vinícius, de PNL, esse bloqueio, você cria o bloqueio, a não ser que seja um trauma, né, que você tem. Então, não existe isso que você não dá conta. Todo mundo dá conta. A não ser que você tenha algum problema cognitivo, algum problema fisiológico, que vai te impedir de aprender. Mas não existe isso. Então, eu acho que é realmente tentar. Será que você realmente tentou? Será que você fez a sua parte de ouvir coisas, ouvir filme, entrar naquele mundo, né? Na nova língua.
Então, eu acho que não existe isso de tentar e não conseguiu, né? Eu teria que ver essa tentativa aí, Renata. Como é que foi? Entendi. Agradecer ao pessoal, a gente está com várias pessoas aí na live. E o Vinícius Campos até comentou, dupla de duas grandes profissionais. Muito obrigada, Vinícius. Você acabou de falar dele aqui agora. Isso. Tem uma outra pergunta aqui. Você acha que a empatia com o professor que ensina a língua faz a diferença para aprender? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Se o profissional, né, o professor faz A diferença? empatia do A aluno empatia. com o profissional faz diferença? Olha, faz diferença, mas eu vou te falar uma coisa. Se você quer aprender, não importa, você tem aquele objetivo mesmo, aquela meta de aprender, não importa com quem você está fazendo, porque se você depende de empatia de professor, você está colocando seu sonho, né, ou o aprender de uma língua nas mãos de outra pessoa. Agora, com certeza, se você tem uma empatia, a aula vai ficar muito mais agradável. Né? É a mesma coisa de faculdade. Ah, esse professor é ruim. Então você vai passar por aquela matéria, não vai aprender? Tem vários recursos que você pode fazer por conta própria, né? Você não precisa de professor para aprender. É lógico que ele ajuda a organizar aquele sistema linguístico, ele ajuda a te dar uma direção, isso é muito bom. Mas eu tenho alunos, vários alunos de faculdade, né, quando eu dava aula, e o meu aluno de 14 anos, que eu falo que o meu querido, que ele aprendeu inglês jogando videogame. Quando eu cheguei para dar aula para ele, ele já era fluente, só com videogame. Então, eu E já meu marido tem conhecia muita facilidade com o inglês por conta de videogame, de filme, de música. Acho que música também é comum, né? música. É. Então, o que que é? Você está aprendendo brincando. Você está aprendendo se divertindo. Porque o que que é estudar inglês? Né? Ah, você tem que estudar em casa. Não é pegar uma gramática e estudar. Vai assistir um filme, você está estudando. Você está vivendo a língua. Vai conversar. Tem tantos aplicativos aí, igual o WhatsApp, que você conversa com pessoas do mundo inteiro. Tem um evento que agora não está sendo mais, né? Não está acontecendo mais, que é do English Meeting, no Krug Bia, toda terça-feira. As pessoas iam lá conversar Nossa. inglês. Então, de graça, né? Você conhece gente do mundo todo. Então, hoje não tem desculpa mais que eu não tenho material para aprender. É o que você falou, né? Quando a pessoa vai se dedicar, ela vai se dedicar de verdade. E aí, esse tipo de experiência que você acabou de falar do Clube Beer e de tantas outras vão acabar aparecendo porque ela vai estar atrás daquilo que ela realmente quer, né? Eu acho que é uma Tem uma decisão, pergunta, né? Uma é decisão. a decisão que você falou lá no Uhum. início. Isso, Tem isso uma aí. pergunta aqui, que eu até imaginei que fizer que fariam e realmente foi feita, com relação às certificações. E Uhum. a gente da UP, a gente recebe algumas vagas que o recrutador acha interessante e acaba sendo diferenciado porque são vagas que a pessoa realmente precisa do inglês, e aí que a pessoa acaba ficando diferenciada pelo fato de ter certificação. Então, o que que você pode falar para a gente de forma resumida, porque o assunto ele é longo, eu sei que tem vários tipos de certificações, né? Mas o que que é essa tal dessa certificação? Onde que se consegue? Enfim, fala um pouquinho disso para a gente. Tem a certificação. O que é uma certificação? Né? Ela vai certificar que você tem um certo nível de inglês, porque tem várias certificações para propósitos diferentes e para níveis diferentes. Então, o mais famoso aqui no Brasil é a certificação de Cambridge. Né? Eu até anotei os nomes aqui, porque como eu treino pessoas, não trabalho diretamente, né, com a certificação. Então, tem, por exemplo, o do Cambridge, o CAT e o PAT, que é para níveis básicos. Tem o FCE, que é o First Certificate, que é muito comum as pessoas fazerem esse, que é o nível mais ou menos intermediário. Tem o CAE, que é o avançado, e o Proficiency, que é o nível mais alto. Então, às vezes a pessoa quer estudar nos Estados Unidos. Tem faculdade, tem escolas que pedem o TOEFL, que você faz isso para ver o seu nível, se você tem um nível suficiente para conseguir assistir aulas, né, na faculdade. Tem o IELTS também. Agora, a certificação é importante, porque você estuda a vida inteira. Aí é bom você ter certificado que vai provar que você tem aquela proficiência X numa língua. E tem escolas, a cultura inglesa, a Greenwich,
que todos você pode, que oferecem essas certificações, né? Assim, você pode fazer a prova, né, nessas escolas. E essas certificações são diferentes dos níveis. Por exemplo, tem algumas vagas que eu recebo assim, a pessoa tem que ter nível B2, C2. Aham. São, parece que níveis que ainda é diferente da certificação. Esse níveis de proficiência, eles chamam de até CEFR, que é Common European Framework of Reference. Então, eles têm as letras. Se você faz um teste, e essas letras referem-se a níveis, e elas são usadas no mundo inteiro. O mesmo padrão. Você fala Uma assim, eu forma de sou classificação. de classificação. Se você fala assim, eu sou A1, A2, eles sabem que você está no nível básico, e dentro desse nível básico, eles esperam que você saiba X coisas, tá? Depois o A1 tem o B1, que eles chamam de Independent User, o B1 e B2. Depois tem o Proficient User, que é o C1 e o C2. Então, se você fala, eu sou C1, eles sabem que você é um falante proficiente, por exemplo, né? Fluente, que a gente fala. E se você fala que é um A1, A2, todo mundo sabe que você está no básico e as estruturas que você sabe naquele nível. Então, isso aí é Entendi. mundial, é um padrão mundial, essas letras, né? Vamos dizer assim. Teve uma outra pergunta aqui, que eu acho bem pertinente. A insegurança é algo que impacta muito na hora de falar, por vergonha, enfim. Como posso perder essa vergonha de me expressar em inglês? A pessoa diz que transpira só de pensar que tem que falar algo em inglês. Olha, você tem o nome dessa pessoa? Quem fez essa pergunta? Tem, depois eu te conto isso no privado. Então, você pede essa pessoa para assistir a live que está no meu, não está no story mais não, está no meu Instagram e no Instagram do Vinícius Campos PNL e Luísa C. Diniz. Ontem a live foi só sobre isso, né? Esses bloqueios. Sobre o bloqueio. Sobre bloqueio. Então, se eu tenho vergonha de falar, é um impedimento? Vergonha é um impedimento para tudo, não só para falar inglês. É um impedimento de falar em público, é um impedimento de você levantar numa reunião e falar. Então, o que eu faço? Levanta e fala. Começa a falar, né? Eu dei um exemplo ontem de que eu ainda não sou muito confortável em falar em público. Fazer essa live para mim hoje é bem fácil, mas eu suava de transpirar quando tinha que falar em público. Então, o que eu fiz? Depois de fazer um curso, que me ajudou em algumas coisas, eu percebi o seguinte: o medo não vai me abandonar. Entende? Eu tenho que ir, dou a mão para o medo e vou junto com ele. Até ele vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, e um dia ele vai desaparecer. E o Vinícius falou uma coisa muito interessante. Isso daria uma live inteira, né? Então vocês vão assistir lá. O nível de exigência de certas pessoas é muito alto. Então as expectativas delas são muito altas, não condizem com a realidade. Então você quer falar inglês igual você fala português em 6 meses. Então, essa expectativa está muito alta, ela não procede. Então, abaixar essa expectativa, ou não que fala baixar, torná-la real. Você vai ser bom nisso, mas leva um tempo, é um processo, né? Então, não exigir tanto. Então, para que falar inglês igual você fala português? Eu nunca vou falar inglês como eu falo português, mesmo sendo professora. Então, tem níveis, né? E tem níveis que você consegue falar normalmente, consegue se comunicar perfeitamente, sem ser um nativo. Então, é paciência, né? Abaixa as Tem um exemplo que você expectativas. usa muito, assim, que eu adoro, e eu passei a prestar atenção, e que realmente é muito verdade. O estrangeiro, quando ele vem para o Brasil, ele fala o português todo errado. E a gente fica todo gentil tentando fazer, né? Tentando entender. Eles falam tudo errado, não estão nem aí, porque a questão é se comunicar. Né? Eu tenho um Uhum. tio, na verdade, uma pessoa que é casada com a minha tia, se tornou meu tio, ele é americano, e ele está casado com ela há muitos anos, ele vem no Brasil sempre, e ele continua falando errado, muitas vezes, e a gente conversa tranquilamente, e a gente entende mesmo falando errado, né? Nossa, Então, uma coisa que é muito importante, que eu adoro, que toda vez que você fala, eu falo é verdade. A gente não precisa se preocupar em falar perfeitamente.
Claro que tem Não. situações que elas vão exigir. Se você precisa do inglês para o trabalho, talvez isso vai fazer toda a diferença para você conseguir ou manter uma vaga. A gente está falando do inglês no geral, né? Mas é Isso, não deixar de falar, porque senão a gente nunca vai praticar. nunca vai falar. Se esperar, isso é perfeito. Isso aí está muito ligado também, Renata, com medo de errar. Né? As pessoas são muito sensíveis a críticas, então elas têm medo de errar e serem criticadas. Talvez já aconteceu isso quando eram crianças, quando eram adolescentes, mas isso aconteceu. Agora você é um adulto, você é capaz de discernir e não ser tão sensível assim a uma crítica, né? Ou uma correção. Qual o problema de alguém te corrigir? Gente, o que é isso? Você vai errar para sempre, né? Você vai errar para sempre. Não existe um processo de aprendizagem sem errar. Porque se fosse assim, eu acho que não precisava ter curso de inglês, né? Em 3 dias, todo mundo estaria falando inglês, Verdade. não é? Então, o que tem errar, né? Eu vou te contar um caso rapidinho interessante. Uma aluna minha que tinha que fazer uma reunião hoje em inglês, né? Não sei se ela está aí, vou falar o nome, em inglês. Então, ela estava assim, com essa sensação, se eu errar, se ele não me entender. Eu falei, a gente entende tudo em português, no diálogo, numa conversa? Às vezes você não entende o que a pessoa quer dizer. O que você vai fazer? Olha, não te entendi, não. Mas como assim? O que você quer dizer com isso? A pessoa vai explicar de novo. Você vai continuar. Ninguém vai morrer por cometer um erro. Então, acho que deixar esse perfeccionismo de lado, né? Muitos diretores de empresa que eu dou aula têm a mesma, todos têm a mesma sensação. Nossa, eu estou me sentindo ridícula, eu estou parecendo um bebê começando a falar. Eu sou tão bom nisso que eu faço. Falei, realmente você é. Mas quanto tempo você gastou para ser esse CEO da empresa? Para ser esse diretor fantástico que você é? 15 anos. E você tem a pretensão de ser fluente em 6 meses. Entende? É. Onde que está o problema? Só isso, né? Falando nisso aqui, fizeram uma pergunta comentando que a Monique falou, ótimo, ninguém fala do dia para a noite, muito bom desmistificar o erro. A gente não vai conseguir ser fluente se não errar no caminho, né? Não tem muito jeito. E uma pessoa perguntou se a dificuldade de aprender pode estar ligada à memória, visto que o aprendizado é de vocabulário. Tem. Como você consegue internalizar uma nova estrutura, uma nova frase, algum assunto que você está aprendendo? Praticando, né? Então você fala assim, nossa, eu aprendi isso hoje e não sei falar. Chegou amanhã eu esqueci. Lógico, às vezes um assunto ele é introduzido, né? Por exemplo, a gente está falando de você, de como se apresentar, falar de informações pessoais. Foi a primeira aula. Eu não espero que nessa aula você saiba tudo, você vai entender, mas aí você não consegue produzir. Como é que você vai produzir? Na próxima aula a gente vai falar de outras pessoas também, é mais uma prática. Em casa você vai escutar um vídeo, então é a exposição e é aquela repetição que vai fazer você aquilo internalizar e fica natural, porque todo mundo sabe falar My name is Luisa. What's your name? Isso aí já está dentro de você, você não vai esquecer mais, né? Então, é a prática mesmo. Quando eu falo repetição, não é repetir igual papagaio, né? A mesma coisa sempre. A repetição é o quê? Utilizar aquela situação nova que você aprendeu em ambientes diferentes. Então, eu falaria que é a prática, tá? A A exposição à memória ela língua. é feita por repetição, né? Antigamente, quando a gente tinha aquele novo, vou denunciar a minha idade, quando a gente tinha aquele telefone, né? Fazia assim, a gente tinha que discar, aquele mesmo, e a gente não precisava do celular para gravar os números, a gente não tinha ele, a gente lembrava os números que a gente mais discava, né? Então a memória ela Aham. é por repetição, que é exatamente o que está falando, my name is. É uma coisa que todo mundo ouve o tempo todo. Né? Então, dificilmente, É, mesmo a pessoa que não sabe nada de inglês, normalmente ela sabe table, the book, the table, on the table, né? Que a gente ouve por aí, até em meme. Então, é por repetição, a gente ouve tanto que a gente acaba gravando. você pratica e a prática é o seguinte, um dia eu estou falando aquilo, outro dia eu estou ouvindo, outro dia eu estou escrevendo. Então, não tem como. Então, você não vai aprender aquilo que você não pratica. Então, eu falaria que é isso, tá? A prática. Renata agradecendo, agradecer a Renata falando que nós duas somos demais. Obrigada, Renata. Um excelente Obrigada, profissional Renata. falando que nós somos demais. Olha, Tem uma Ru, outra pergunta, se tem. Hã?
Não, eu ia brincar com a Renata. Look who is talking. Olha quem está falando. Exatamente. Uma outra Ah, pergunta, que aí já entra até na parte da área da carreira, né? Se tem diferença no salário de quem fala inglês? Essa aí nós ai, duas vamos responder. você pode começar, Renata. Você é da área aí, depois eu complemento. Ó, o que que eu tenho percebido? Isso ao longo do tempo aí trabalhando com o processo seletivo. O que é mais comum é que a maioria das pessoas não fala inglês fluentemente. Então, quando isso é um pré-requisito para a vaga, normalmente ele já se torna um incentivador de aumento de salário, aumento de uma remuneração, no caso de uma pretensão, por exemplo. Eu mesmo, na época que eu estava finalizando, eu estava numa transição de uma empresa para outra, quando eu trabalhava internamente, eu cheguei a ser. O meu currículo chegou numa empresa que eu nem sei como que chegou lá, e eu atendia todos os pré-requisitos, e na época era necessário inglês fluente, e eu não tinha na época, e a pessoa está praticamente fechando comigo, e ela falou, mas seu inglês é fluente, né? Eu falei, não, não é fluente. Ela, nossa, não acredito. A pessoa estava há muito tempo buscando uma pessoa de RH que tinha pré-requisitos específicos da área, então eu atendia, mas eu perdi a oportunidade porque eu não falava inglês. E ela me pediu indicação de pessoas da área que falassem inglês, na época eu não tinha, inglês fluente. Porque ela falou que estava muito difícil. É uma empresa multinacional, que fica ali na região de Nova Lima, e ela precisava de uma pessoa com inglês fluente, ela não achava. E realmente a remuneração era muito acima da média. Então, o que a gente vê nos processos, a gente tem um cliente na AMP que trabalha com empresas diretamente nos Estados Unidos. Então, eles conversam diariamente com as pessoas de lá, todos os profissionais internos, inclusive os estagiários. Então, o pré-requisito inicial é o inglês fluente. O processo seletivo, ele tem teste em inglês, o teste, como se fosse uma prova mesmo, né? A prova escrita. A entrevista, ela é em inglês, com o recrutador, que fala inglês maravilhosamente bem. Então, e são vagas que têm uma remuneração diferenciada, sim. Então, o fato de falar inglês, com certeza, vai abrir portas para o mercado de trabalho, que seja ele em diversas áreas. Não Com só para vagas certeza. extremamente estratégicas, vagas operacionais também. Com certeza, Renata. Eu podia escrever um livro de casos de pessoas que me procuram chorando, né? Mas respondendo a sua pergunta, as pesquisas mostram que as pessoas que falam inglês podem ter um salário diferenciado de 30 a 50% a mais do que uma pessoa que não tem inglês. E um dado aí, acho que a maioria sabe, que somente 3% da população brasileira fala inglês, gente, é muito pouco. 3% fala. Então, Fluente, de 97% verdade, né? fala de verdade, né? Outra coisa que eu acho importante de mencionar é no processo de seleção é não mentir que você fala fluente, né? Por favor, Não é? Renata, você pode falar isso, né? Melhor que por eu. favor. Tem uma empresa de recrutamento e seleção que às vezes me chama, porque não tem ninguém que fala inglês lá. Então tem uma vaga, eu vou lá conversar com a pessoa, né, para ver a proficiência dela. Eu já vi pessoas que falam, elas foram provadas na primeira parte porque falam inglês fluente, ou falam inglês intermediário. Você começa a conversar, ela não sabe responder nem a pergunta Where do you live? Or tell me about, or what's your name? Já aconteceu de falar what's your name, a pessoa não saber, e no currículo tá que ela era fluente. Então, acho que isso aí, Acontece gente, muito. acontece, Renata? Já passou aí na sua empresa? Muito. E o problema é que a pessoa se queima para outros processos, porque ela disse que ela já provou que ela mentiu no currículo. E aí, como que ela não mentiu no resto? Aí as portas estão fechadas, né? Então, ao invés de Para ficar tudo. mentindo que você fala, vai fazer inglês, gente. Não é muito mais fácil, né? Não existe, eu não consigo ver um mundo sem inglês. Eu falo inglês, gente, porque é a única língua universal, né? É lógico, depois você aprender outros idiomas é maravilhoso. Mas se quer começar, começa com inglês. E o mundo agora vai estar mais ainda conectado. Então, eu não consigo imaginar para a faculdade, para você estudar, fazer uma faculdade mesmo, né? Ler artigos, e você está pronto, porque você pode, eu falo, oportunidade não avisa que vai chegar. Então, eu já vi vários casos de empresas
que tem só clientes brasileiros, de repente consegue desculpa a palavra, um puta cliente, né? Aquele cliente do sonho, que só fala Aham. inglês, mora em outro país. Então, me liga chorando, Luísa, como é que eu vou conversar com essa pessoa? Eu falei, eu não posso te ajudar, mas assim, eu não vou estar Vai. aí para sempre, né? Não está aí para sempre. Então, a gente tem que estar preparado para as oportunidades. Eu já vi pessoas de conseguir emprego do sonho, me ligar chorando e falar, eu preciso de ser fluente em 3 meses. Eu falei, nem se a gente acordar, passar o dia inteiro e dormir junto, vai dar tempo. Não vai dar tempo de ser fluente em 3 meses. Então, para evitar isso, né, gente? Evitar isso é começar agora, porque aprender é um processo. Você não vai aprender da noite para o dia. Então, você tem que estar pronto. Quando a oportunidade chegar, né? E não é só para trabalho, né, Renata? A gente pode falar da. Não sei se você tem outra pergunta aí, mas uma coisa interessante que as pessoas me perguntam: o que mudou na sua vida com o inglês? O que você conseguiu através do inglês? Porque tem pessoas que falam assim: ah, não, já passei a vida inteira sem falar inglês, sobrevivi aqui, minha vida é ótima. Para que eu vou aprender inglês nessa altura da minha vida? Eu falo que você não sabe o que está perdendo. Você não sabe o que você poderia ter conseguido e não conseguiu. É como se abrisse um universo paralelo, né? Eu brinco muito assim: você nunca beijou. Como é que você vai saber o quão é bom se você nunca fez aquilo, né? Como é que você vai saber das oportunidades que você pode ter na sua vida se você nunca experimentou? Então, assim, são inúmeras, Renatas. Eu falo que aprender uma língua é Conta aquele muito... caso que eu adoro. Qual, Renata? Você São sabe, do tantos. namorado que você arrumou, ou do namorado, ou de um shake, sei lá, que eu adoro essa história. Ah, porque eu tenho outro negócio que é trabalhar com mineração, né? Trazer investidor de fora para comprar áreas aqui. E aquele do shake que eu falei, eu não sei se é essa. Eu estava numa reunião, todo mundo falando inglês, né? E eles queriam me trocar por um camelo. Aí eles brincaram, não, nós vamos trocar por um camelo. Aí todo mundo, só tinha homens na sala, esperando que eu tivesse uma reação negativa. Aí eu levantei e falei assim, não, olha para a minha competência, olha para mim. Se for 10 camelos, a gente pode começar a negociação, mas um só, ninguém vai levar. Mas é brincadeira, gente. Mas assim, o aprender um idioma, vamos falar do inglês, é muito mais do que você aprender um idioma. É muito mais do que saber pedir comida no restaurante, passar por uma entrevista de emprego. Para mim, é conectar pessoas e é ter experiências. Experiências que você nem sabe o que podem ter, que existem na vida, se você não tentar. Porque experiências são intransferíveis. Você só vai entender o que eu estou falando se você experimentar. Então, eu posso falar de 1 milhão de namorados que eu já namorei de outros países, aqui no Brasil, conheci no Brasil, do mestrado que eu fiz nos Estados Unidos, né? É o prazer de você fazer novas amizades, de você conhecer outras culturas. A simples fato de sentar no restaurante e do lado ter uma maior pianista do mundo, com um marido que é um grande empresário americano, com negócio na China, você conhecer e trocar experiências de vida. Ele te ensinar o que é fazer esse negócio com o chinês, ou a pianista me ensinar o que é emoção de tocar nos maiores teatros do mundo. Então, isso aqui, então, experiência não tem preço. E ela não é transferível, ela é intransferível, né? Então, eu acho que é se conectar pessoas, você viajar, ou não viajar, conectar pela internet, é mudar aquele mindset que muitos brasileiros têm, que viajar é fazer compra, né? Eu vou para o lugar só para fazer compra. Você tem que viajar. Se você viajou e voltou a mesma pessoa, eu acho que aquela viagem não valeu a pena. Você tem que voltar Não uma fez pessoa sentido. melhor, não é? Uma pessoa melhor. Como é que você se torna uma pessoa melhor? Vivendo experiências e conhecendo pessoas boas, pessoas melhores, né? E interagindo com essas pessoas. Então, eu acho Exatamente. que é por aí. Não sei se você tem outra Voltando aí um pergunta. pouquinho para a questão da carreira, tem algumas áreas que necessitam essencialmente do inglês, que são áreas que neste momento estão bem paradas,
mas que quando voltar, vou voltar com gasto total de 100. Né? A pessoa, por exemplo, que quer trabalhar como piloto ou como aeromoça, pessoas que trabalham na área de eventos maiores ou na área turismo, pessoas que trabalham em hotéis, em pousadas, alguns tipos de oportunidade, elas vão abrir portas. Isso eu estou falando de cargos que não são muito de diretoria estratégica, porque as pessoas às vezes pensam que eu não tenho intenção de ser um gestor, um líder, então eu não tenho vontade de viajar para fora, eu não quero, enfim. Porque a realidade é muito particular de cada um. Né? Mas às vezes, para você abrir portas para a profissão, você vai, mesmo profissões que não são de nível estratégico, você vai precisar do inglês. E a gente está falando agora de um momento em que muitas pessoas estão desempregadas, daqui a pouco vai voltar a contratar, e talvez o inglês seja o diferencial para abrir portas. Porque muita gente foi desligada, então vai chegar, eu acredito, que daqui a pouco, na hora que recomeçar as contratações com maior volume, vai ter muita gente disponível. Tem muita gente disponível, você tem que ter o seu diferencial. A Luísa falou agora há pouco que tem 3% da população brasileira fala inglês fluentemente. Será que você não pode estar dentro desses 3% e aí realizar o sonho de vários sonhos que você tem com um tipo de emprego, uma remuneração maior? Eu ouço muito pessoas falando assim, tem um monte de empresa que pede inglês fluente e nunca vai usar inglês. Isso está cada vez mais em desuso. As empresas que normalmente pedem inglês são empresas que o trabalho realmente tem contato com pessoas de fora. Às vezes uma secretária executiva, a pessoa ela é secretária, por exemplo, foi uma secretária de médico há muito tempo, quer dar um upgrade aí na carreira, se tornar uma secretária executiva, por exemplo, ela tem que ser bilíngue. Porque às vezes no escritório não vai ter ninguém que vai falar inglês, mas o executivo ao qual ela vai trabalhar vai receber pessoas de fora que falam inglês. Né? Então, o inglês realmente na área do trabalho, ele vai abrir portas para você ter remunerações maiores e se tornar diferenciado. O que eu falo nas vagas da UP que a gente trabalha, o inglês, seja inglês fluente, é fluente de verdade. Não é inglês meia boca. Porque se realmente precisa, se está no pré-requisito, você vai passar por vários testes. E mentir não adianta. Né? Então, o inglês realmente vai abrir muitas portas. Essa mentira você está se enganando, né? Você não vai enganar ninguém, porque você vai ter que falar. Chegar, agora a Renata falou, você vai ter que falar. Então, tem realmente... se você não fala, vou dar uma notícia triste para você. Você já está fora do mercado. Né? Você já está atrasadíssimo já. Isso aqui é para ontem. Né? É para ontem. A não ser que você seja uma pessoa acomodada, né? Que você quer ganhar aquele salário mínimo para sempre, nada contra com salário mínimo, tá, gente? Você não tem objetivos maiores na vida, receber promoções ou trabalhar em lugares melhores. Então, se você pensa nisso, não tem como não ter inglês na sua vida, né? E são várias áreas, né? Você sabe o que é incrível, Renata? Tem uma empresa aqui de formar comissários, né? Até o Sou Luiz é meu amigo lá, meu conhecido. Poucas pessoas falam inglês, ou quase ninguém fala inglês. Então, como é que você vai querer ser um piloto, desculpa, uma comissária de bordo, sem falar inglês? Não tem Tem como. algumas áreas que não é possível, né? Se você está fora do mercado, para algumas áreas realmente você vai estar, a não ser que você queira trabalhar sempre em áreas que o inglês não seja necessário e está tudo bem para você. Se realmente você nunca quiser pensar em áreas que o inglês não faça parte da sua vida, você vai ter um tipo de carreira, um tipo de trabalho, e quem busca o inglês, né, e quem busca outro tipo de emprego, talvez o inglês seja totalmente diferencial. Tem uma outra pergunta aqui. Qual que é o tempo que você indica para se dedicar ao inglês por dia? O máximo que você puder. Brincadeira. Mas é o máximo que você puder. Não, Mas mas assim... passa uma média. Não, eu estou brincando, mas eu vou falar. Se você tem... Você acha possível 15 minutos no seu dia? É melhor você ter 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, do que chegar num sábado assim e ficar 2 horas fazendo. Porque, como eu falei, a exposição diária é muito mais importante do que fazer assim, uma maratona num dia. 15 minutos, então um dia você escuta um áudio. Isso assim, se você puder fazer mais, ok, mas se não, tá ótimo.
15 minutos além das suas E essa 2 horas. exposição pode ser um livro, pode ser o videogame, pode ser a música, pode ser o filme, é isso que você falou anteriormente, né? Isso, né? Light, light. Você tem que aprender tendo prazer, né, de fazer. Ou se quer fazer um exercício de gramática, ok, né? Serve também para fixar o que você está aprendendo. Mas é isso aí, Renato. Uma música, um vídeo, presta atenção na letra, entra no aplicativo aqui que tem algum chat e arrisca aí, vai conversar com as pessoas. Então, é por Você tem aí. algum aplicativo que você pode indicar para as pessoas? Tem um que até meus alunos entram, ele chama, para conversação, né? Ele chama Tandem. Tandem, não sei se é M no fim ou N. O Tandem, ele é tipo um WhatsApp, uma rede social, né? Você entra, você pode digitar, você pode gravar áudio ou pode falar por vídeo, tipo WhatsApp. E lá é interessante que tem pessoas do mundo inteiro. Então, o dia inteiro eles se Tandem, chamam. você chama? Tandem, Tandem. É. E Tandem. Tandem. Em breve vai ter o Aí, meu, ó. né? CB Andrade 78, sim, até escreveu. Isso, Tandem, com M no Tandem. final. Então você conversa. Conversa com argentino, conversa com francês, conversa com italiano, e vai fazendo amizade e vai praticando. Gratuito, né? E daqui a um tempo, se Deus quiser, o meu vai estar pronto, aí eu passo o nome do meu. Combinado. Tem um comentário aqui Vou pegar aqui. É do CB Andrade 78. Sem inglês a gente fica muito restrito, não vê um vídeo, um site estrangeiro, é aquela sensação realmente de que do bebê que você falou, né? Você não tem, é como se você não soubesse nada de algo que é totalmente possível, porque tem coisas que são impossíveis, né? Não é que são impossíveis, tem coisas que não dependem da gente. O inglês é algo que depende da gente, não é isso? Isso. Depende Cristiano. Cristiano é que exclusivamente. falou. Deixa eu ver. Ah, não, eu estou vendo um Ah, comentário aqui, mas eu acho que é o acho. Cristiano. Ah, é o Cristiano. É o Cristiano da Cristiano. Minas Computador. Ah, tá, o Cristiano. Eu acho que não estou vendo nenhuma pergunta. Você está vendo, Renata? Uma outra pergunta aqui? Não, não. Uhum. Então, você tem mais alguma Tem uma, relacionada aí com. tem algumas, tem perguntas que foram feitas antes. Tem alguma diferença no aprendizado para pessoas mais jovens ou mais velhas? É uma boa pergunta, é uma pergunta muito frequente. Todo mundo pode aprender, em todas as idades. Então, a criança, por exemplo, ela está mais, as janelas estão abertas, né? Então, é igual uma esponja, ela aprende super rápido. Não tem um filtro efetivo, ela não está preocupada se está errando, se não, ela fala, né? Então, é muito rápido a aprendizagem de uma criança, mas também esquece rápido. O adolescente ou adulto tem uma coisa que sobressai a criança, que é a experiência de mundo. Ela já tem consciência do que aprender uma língua, né? Isso para ela já está consciente, que ela já aprendeu português, a língua nativa. Então ela já tem, mesmo sem ela saber, ela já tem estratégias. E língua é associação. Então o adulto sabe fazer isso muito bem, o adolescente sabe fazer isso muito bem. E o adolescente, ele assim, usa de vários recursos, né? Videogame, Ele alguns se têm expõe, vergonha, né? se expõe mais. É música, muita conversa na internet, né? Entra nesses aplicativos, conversa muito, então se expõe mais. O adulto também tem muita experiência de mundo, só que o adulto, às vezes, é um pouco mais bloqueado por aqueles motivos que a gente já falou. Então, qualquer idade, gente, qualquer idade. Eu tenho aluna de 76 anos de idade, eu tenho aluno de 60, 50, 40, 30, 20, 14. Então, é qualquer idade. Agora, a pesquisa mostra o seguinte: você começar de criança, né, começar nova, você vai ser mais native-like. Você não vai ter menos sotaque, né? A sua fala vai ser mais parecida com o nativo. Mas isso também vai depender da quantidade de inglês que você faz. Porque, sei lá, uma vez por semana não vai chegar a isso, né? Então, a pronúncia vai ser melhor, sem accent, sem sotaque. Agora todo mundo pode aprender. Basta querer, né? Você pode tudo.
Pode A tudo. Mônica fez uma pergunta: como fazer para quem já soube falar fluentemente, mas não tem ninguém para conversar? E é uma dúvida que a gente recebeu também: para que eu vou falar inglês, me tornar fluente, se eu não vou conseguir praticar? São duas dúvidas muito parecidas. Olha, a primeira ela já foi fluente e está perdendo A fluência? pessoa já soube falar fluentemente, mas não tem ninguém para conversar. Então, eu imagino que a Monique citou esteja perdendo a fluência por essa falta de pessoas para conversar. Vai perder fluência mesmo. Quem para no nível iniciante vai perder muito mais rápido, por isso que fica aquele eterno começar. Quem para no nível intermediário para avançado, vai, talvez nem perca, mas geralmente tem uma perda, né? Perda de vocabulário, perda. Acho que é muito de vocabulário. Agora, não tem gente para praticar, você pode praticar comigo, se quiser. Ou eu posso indicar, por exemplo, esse aplicativo, Tandem, você não vai nunca mais vai reclamar que não tem ninguém, porque é o dia inteiro, tem pessoas lá disponíveis de graça para conversar com você, né? Então, tem outros aplicativos que eu agora não me recordo o nome. Então, tem pessoas, sim, tem redes sociais que as pessoas só ficam praticando isso, né? Grupos. Então, é bem fácil de você conseguir alguém para praticar. E praticar, né? Quanto mais tempo você ficar sem praticar, mais fácil você vai perder. Agora, não perde tudo. Dependendo do nível que você parou, não perde tudo. Está lá no seu HD. A partir do momento que você começa, as coisas vão voltando. Mas, né, começar de novo. Tem que reativar, então. Seria uma forma Aham. de reativar, né? Reativar, isso. A gente não tem mais perguntas. Eu queria só para finalizar que você contasse para a gente, né, compartilhasse algum tipo de experiência, ou profissional, ou pessoal, que foi muito diferente, né? Por conta do inglês, o inglês foi a chave principal para você viver essa experiência. Ou de alguém que você conheça, algum empresário. Uma experiência que eu tive que foi fantástica foi morar nos Estados Unidos por um ano, no intercâmbio de faculdade que eu fiz, e fazer um mestrado. Um mestrado fora seria impossível sem saber inglês, né? Não tem como acompanhar. E uma experiência assim fantástica que eu tive, não no mestrado, mas quando eu morei um ano numa faculdade, foi fazer um musical. Eu fiz uma audição, igual filme, né? Você tem que fazer audição, era o nome Aquilo da. existe mesmo, então, né? O que está nos filmes. Isso, era esse musical, que era uma faculdade de arte liberal. Então, tinha teatro, música, e todo ano eles tinham uma peça, né? Esse ano foi cabaré. Então, eles estavam fazendo audição para pessoas, para bailarinas, então tinha que saber dançar e cantar. Eu já fui bailarina por muito tempo, então eu participei, passei, canto super mal, gente, canto super mal, mas consegui passar no canto e montou-se o cabaré, que era uma peça, tinha uma orquestra sinfônica tocando, e era Legal. a peça mesmo. Então, participar disso, ficou em cartaz por 3 semanas, né? Foi uma experiência, assim, incrível, que eu não teria vivido se não fosse inglês. Com pessoas que eu já treinei, pilotos de companhia aérea que fazem voos internacionais, conseguiram realizar o sonho. Pessoas que começam a trabalhar em outro país, são transferidos para outro país, e é uma super promoção, não conseguiria. Né? Eu vejo muito desenvolvedor de aplicativo, que o sonho deles é ir para fora, mas a maioria não fala. Então, quando a pessoa fala, ela recebe uma proposta, né, de trabalhar em outro país, recebendo um salário assim incrível. Ah, deixa eu ver, são tantas experiências, Renata, aqui. Já fiz curso de fotografia Teve aquele fora. caso da pessoa que a gente também conhece, daquela oportunidade de alguns anos atrás, de 27 salários. Foi. Será que a pessoa está aqui? Ela estava no início da empresa dela, muito pequena, e ela começou a trabalhar numa empresa de mineração, é, como esse tipo de profissional que precisava. Eles gostaram muito dela, então ofereceram para ela 27 salários mínimos na época, acho que anos atrás,
para ela se dedicar só a essa empresa. E ela não sabia inglês. E aí eles falaram, não, você pode aprender, a gente vai te dar o curso de inglês. E mesmo assim, ela optou pela empresa dela. E eu acho que hoje ela está um pouco arrependida, né? É E outra 27 salários há alguns anos, né? era muito dinheiro. E eu acho que são histórias fantásticas de quando estou viajando, né? Já sentei perto de pessoas famosas que eu pude conversar. Eu já ganhei passagens para Londres, passagens para, até esqueci aqui na América Central, conversando com a pessoa, porque trabalhava numa companhia aérea, falou, nossa, eu tenho passagens, tenho tickets de graça, eu não uso, vou te mandar, Luísa. Mandou, viajei de graça. Conheci pessoas demais interessantes. Às vezes sentando do seu lado no avião. Se você fala, você vai começar o papo. Se não, é uma oportunidade que passou, às vezes, de conhecer uma pessoa maravilhosa, um cliente, pode ser um cliente, um namorado, por que não, no futuro, né? Então é isso, são as oportunidades que você tem em conectar com pessoas, Renata. É isso aí. Inglês não só para a carreira, mas para a vida. Porque abre Isso. portas para experiências, né? Conexões, como você falou. Uhum. Lu, a gente está chegando ao fim. Queria agradecer muito a sua presença, passou super rápido, foi muito Obrigada a legal. você. Repete, por favor, seu Instagram para o pessoal que me segue poder te seguir. Ok, eu vou dar meu pessoal, que está a maior parte das coisas, Luísa C. Diniz, e tem também o Luísa Diniz Idiomas. Eu que te agradeço, Renata, pelo convite, amei participar aqui com você. Também Obrigada mesmo. adorei.